Abra sua Bíblia lá no livro de Levítico, capítulo número 6, e versículo 13. Levítico, capítulo 6, e versículo 13. Só bem esse versículo. Glória a Deus, glória a Deus. Quem achou, diga amém. Capítulo 6 de Levítico. Gênesis e Levítico. Terceiro livro da Bíblia. Capítulo 6, versículo 13. Procurando, espera. Versículo 13. Somente esse versículo. Glória a Deus. Vamos esperar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vou repetir a parte B aqui, o finalzinho. Não se apagará. Amém? Feche os olhos onde você está aí. Fazer mais uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, sobre esta palavra, Senhor, Senhor, vem na direção, vem na unção, poder e graça para ministrar. E de mim eu sei que eu não tenho nada para oferecer para esta igreja, para o seu povo, Senhor. Mas o Senhor tem para oferecer, o Senhor tem para dar direção, o Senhor tem para dar algo para essas vidas, para essas almas dessa noite. Aquilo que eles vieram buscar, Senhor, conceda, Pai, nessa noite. Pai, a tua glória, o teu poder, de envolver cada um deles, Senhor. É que eu lhe peço, em nome de Jesus. Deixa esse fogo falar. Podem se assentar a igreja do Senhor. Amém? Eu vou trazer aqui nessa noite, fala um pouco sobre o altar, fala um pouco de sacrifício, fala um pouco de poder de Deus. Então, esse versículo que eu acabei de ler nessa noite, no livro de Levítico, fala do holocausto, ou seja, os sacerdotes iam preparar o holocausto para sacrifício. Existia uma preparação, ou seja, eles preparavam esse altar aqui com lenha, com fogo, e ali ficava continuamente, a noite inteira queimando. Chegava de manhã, eles punhavam a lenha de novo para essa chama continuar sobre o altar. O que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Essa lenha significa oração, significa buscar a Deus, ou seja, na madrugada inteira o fogo queimava, ou seja, na madrugada que muitas vezes buscamos o Senhor, essa chama parece ser maior, a unção parece ser maior, a graça de Deus parece ser maior. Então, o sacerdote ponhava a lenha, ia de manhã lá no templo e aquecia lá, jogava a lenha para não acabar. Hoje Deus pergunta para mim e para você: como está a sua comunhão com Deus em oração? Como está a sua busca com Deus em oração? Como está essa chama de Deus em oração? Ou seja, Deus está procurando verdadeiros adoradores nessa noite, que clamam o Senhor, que buscam o Senhor, que buscam essa graça de Deus. Porque essa chama não pode se apagar, essa unção não pode se apagar, essa unção tem que continuar sobre a sua vida. Mas quando eu vejo, e hoje nessa noite, leitura oficial, eu marquei um versículo aqui: o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Então aqueles sacerdotes, eles iam fazer o sacrifício, mas para clamar quem? Ao Senhor, a Deus.
Hoje, nessa noite, é dia de clamor, é dia de buscar o Senhor, é dia de buscar a misericórdia de Deus, é dia de buscar algo da parte do Senhor. Você sabe por quê? Porque quando você clama, Ele ouve as suas orações, Ele ouve algo que você pede, Ele está ouvindo orações nessa noite, Ele está ouvindo aquilo que você está buscando nessa noite. Mas os detalhes que me chamam a atenção, existem dois fundamentos desse altar de Deus que nós temos que levar essa lenha. O primeiro é que Deus vai prover sobre a sua vida quando você leva essa lenha para o altar. Como que Deus provê isso para você? Deus me levou a uma história de sacrifício que Deus proveu de Abraão. E esse sacrifício foi do seu único filho, que era Sara, para levar em sacrifício. Mas todo mundo conhece essa história, sabe como que foi essa história que Deus, certa feita, chama assim Abraão. Ele escutou a voz de Abraão, e Abraão falou: eis-me aqui, Senhor, pega o teu filho e leva em tal lugar que eu vou te mostrar aonde vai ser feito esse sacrifício, ou seja, onde vai ser feito. Abraão levantou de madrugada. O que ele fez? Não avisou a Sara, que era sua esposa, mas acordou a quem? Isaac. Chamou a Isaac lá e falou assim: vem aqui, meu filho, vem aqui. E ele fez o quê? A palavra nos diz que Isaac achou lenha lá. Ele quebrou aquelas lenhas, cortou aquelas lenhas. E Isaac e Abraão pega, ele prepara o holocausto, ou seja, o fogo e a lenha, para levar no lugar onde Deus preparou. Mas o que me chama a atenção, vou fazer uma ilustração aqui nessa noite, de como Abraão fez. Sim, vem cá. Vai estar certinho para lá embaixo. Pegou a Isaac, falou assim, levantou de madrugada. Vem cá. Ali vai ser. E eles caminharam. Vão fazer 3 dias avistar no monte. E Abraão chamou os 2 moços que junto com ele. Só que, quando Isaac chega ao lugar de sacrifício, Isaac pergunta para o seu pai, a seguinte forma: eis aí a lenha e o fogo, certo? Mas fala assim para o pai: onde está o cordeiro? Aleluia. Onde está o cordeiro? Isaac pergunta para seu pai Abraão. Imagina a situação daquele pai, tem que fazer um sacrifício para Deus, como ser humano pensando nós. Eu não tinha parado. Eu falando, eu não tinha. Mas Deus estava testando a fé dele lá. E agora eu pergunto para você: você não avisa a Sara? Você acha que a mãe ia deixar ele fazer o sacrifício do seu filho, que era o único ainda? Não ia deixar. Mas aí, o que acontece? O que Abraão fala para o seu filho? Deus proverá. Deus proverá. O que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? A situação que você está vivendo de dificuldade, às vezes até de sacrifício, no seu lar, na sua casa, na família, na sua vida financeira, Deus vai prover nessa noite. Deus vai prover a saída de escape. Mas o mais interessante que acontece, que ele pega, falando assim com o seu filho, ele amarra o seu filho, deita aqui no chão, por favor. Deita de cumprir. Ao contrário, não precisa atenção. Isso. Aí, deita no altar, já está jogada a lenha e o fogo. Já está jogada a lenha e o fogo. E Abraão estava molando o seu cuitel.
para sacrificar o seu filho, certo? Essa é a cena que está acontecendo. Eu imagino quando Deus falou, quando Abraão falou, Deus proverá, a fé dos dois aumentou de certa forma, que acreditou naquele Deus que ele serve. Hoje, nessa noite, é para você crer no Deus que você serve. E ele pegou aquele cuidado, estava molando. Quando ele ergueu o cuidado para fazer o sacrifício, glória do céu, a voz do anjo, falando assim: Abraão, não faça isso para o moço. E ele olhou do lado e viu o quê? O cordeiro amarrado pelo chifre. Mas quando ele viu aquele cordeiro, ele falou assim: Deus estava testando a sua fé. Hoje tem pessoas passando aqui nesse momento por essa dificuldade, por essa situação, que Deus está testando a sua fé. Mas no monte que você subiu para sacrifício, se chama Deus proverá, Deus está provendo para você nessa noite. Levanta aí, tá bom. Muito obrigado pela sua meditação. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E quando ele olhou e falou isso para ele, eu imagino a alegria de Abraão, a situação e ainda mais o coração de Deus sobre Abraão. Mas eu quero dizer que ilustrar nessa noite também que lá havia lenha e um altar também. Significa sacrifício. Tudo que fala sobre altar é sacrifício. Então, Deus está falando para mim e para você: é tempo de sacrificar a nossa vida buscando o Senhor Jesus. Ou seja, existe um preço a pagar. A turma fala que não tem, mas tem. Em oração, em jejum, consagração. Deus quer algo grande para a sua vida. Deus quer algo poderoso para a sua vida. Deus quer dar unção para a sua vida. Deus quer dar direção para a sua vida. Então, quando Deus fez essa prova com Abraão, qual foi a promessa que Deus fez para ele? Ia ser infinita. As bênçãos dele, as promessas dele. Assim como as estrelas você não consegue contar. Deus lhe prometeu algo grande para ele. E assim é na nossa vida. Depois de uma provação, vem uma bênção para nós. E essa bênção é grande. E hoje, nessa noite, Deus está entregando bênção para a vida. Deus está entregando bênção para almas. Mas precisa ter sacrifício. Precisa ter jogar lenha. Precisa rachar a lenha. Precisa ir na mata buscar lenha. Às vezes, o caminho que você vai buscar a lenha, às vezes precisa no formigueiro. Às vezes, está lá algo da cobra, sei lá, algo. Tem um obstáculo para você buscar lenha. Tem a situação para você buscar lenha. Mas quando você chega com essa lenha e traz sobre o altar, as coisas começam a mudar. As coisas começam a melhorar. Ou seja, tem fogo que não vai apagar. Tem unção que não vai se apagar. Aquilo que Deus deu, Deus cumpriu, Deus vai continuar fazendo, porque Deus não tira. Deus continua fazendo. Ou seja, a chama do altar não vai se apagar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E Deus vai prover sobre a sua vida nessa noite. Aleluia. Segunda coisa, quando você joga lenha sobre esse altar, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deus me trouxe, me adentrou sobre a descida do Espírito Santo de Deus, que está em Atos 2. Vê? Vou ler aqui para vocês. Aleluia. Atos 2. Glória a Deus, glória a Deus. Atos 2. Ao cumprir-se ao dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
A Bíblia não estava um só, estava todos, reunidos em um único lugar. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa que estava assentada. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Aquele povo estava, depois da ressurreição de Cristo, eles foram para um lugar, ou seja, para a casa do Senhor, para um lugar, reunir em Jerusalém e ficar lá até a descida do Espírito Santo de Deus. Ou seja, enquanto eles não receberam o poder de unção, eles ficaram lá orando, buscando, clamando, consagrando a vida. E Deus tinha prometido para eles ou seja, Jesus tinha prometido para eles a descida do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E quando passa alguns dias, desce a graça de Deus sobre aquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. Desce a unção de Deus, desce o Espírito Santo de Deus sobre aquelas vidas. E quando desce o Espírito Santo de Deus, eles começam a falar como se fossem línguas de fogo. Hoje, nessa noite, Deus está dando autoridade, unção e poder sobre a sua vida. E além disso, quando você pregar, quando você falar o amor de Deus, vai sair como se fossem línguas de fogo, com poder e autoridade no nome de Jesus nessa noite. E todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos. Não foi um só, foi todos que estavam na casa. Mas agora eu lhe pergunto, será que alguns que estavam lá, porque a Bíblia diz que tinha uma quantia grande, mas todos não ficaram na casa. Alguns desistiram. Aí que eu falo para você, é perseverar, é buscar, é continuar, é contínuo, é buscar contínuo nessa noite, perseverar na casa do Senhor, buscando essa chama de Deus, buscando essa graça de Deus. Persevere nessa noite, persevere no seu lar, persevere buscando a cada dia, a cada momento, que a unção de Deus não vai se apagar sobre a sua vida. E quando Deus dá autoridade, meu irmão, minha irmã, porque o diabo que resiste a unção que Deus dá para a sua vida. Porque Deus é grande, Deus é poderoso, e ainda com o poder de Deus, não precisa temer. Só apenas passar os obstáculos, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, nessa noite, Deus quer descer unção sobre esse altar, sobre esta igreja. Quer descer poder de Deus sobre essas vidas nessa noite. Você vai receber algo sobrenatural nessa noite. Você vai receber o poder e a misericórdia de Deus nessa noite. Porque faz isso que você está clamando, você está buscando. Mas hoje é o dia de chegar a unção sobre a sua vida. Hoje é o dia de chegar a graça sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Glorifique a Deus essa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, primeira coisa, quando você joga a lenha sobre o altar, Deus vai prover sobre a sua vida. Segunda coisa que Deus vai fazer sobre a sua vida é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, marca essas duas coisas sobre a sua vida: Deus proverá e ser cheio do Espírito Santo de Deus. E por que temos que ser cheio do Espírito Santo de Deus? Porque nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, potestades e os dominadores desse mundo tenebroso. Jesus diz assim: eu venci, você também vai vencer. Nessa noite Deus está te dando vitória para você. Deus está te dando poder sobre a sua vida. Se você achava que está fraco, aí você está forte. Aleluia! Você está forte. Agora, quando você se acha que está forte, você está muito fraco. Você está muito fraco. Mas hoje, nessa noite, eu acredito que pessoas jogaram lenha
sobre o altar de Deus. E Deus vai descer fogo no céu. E Deus vai, essa chama não vai se apagar. Essa chama vai aumentar mais. Essa unção vai aumentar mais. Esse poder vai aumentar mais. Essa graça vai aumentar mais. Você sabe por quê? Porque o maior sacrifício e exemplo, voltar um pouquinho para trás, que Abraão fez, Deus estava provendo a vida dele. Sabe qual foi? Jesus de Nazaré. Esse foi o maior sacrifício que foi feito para nossas vidas. Jesus não carregou madeira? Carregou aquela cruz que não era dele. Abraão não fez Isaac cortar lenha, que era madeira? Fez. Tudo tem sentido na Bíblia, tudo tem ligação na Bíblia. E fez ele levar ainda. E Jesus não carregou aquela cruz por nós, pelas suas pisaduras fomos sarados, por aquele chicote, com as pontas de osso e lâminas de ferro que grudava na costa dele e puxava, sem a pedaço de carne, que é real isso. Trastalhava, coroa de espinho sobre a cabeça dele. O Jesus que nós servimos não é aquele Jesus que foi pregado na cruz, não. Ali, como igrejas veem grudado na parede, não. Nós servimos um Deus vivo. Ele foi despido, nu pregado na cruz. Ele foi nu pregado. Derramou sangue sobre aquele madeiro. Então, Deus testava Abraão já no princípio, para ver se ele estava preparando algo de vir seu filho mesmo para nossas vidas. E esse é o maior sacrifício para a minha vida e para a sua vida. No madeiro, pregado, mas ressuscitado ao terceiro dia e dado a promessa do Espírito Santo para a nossa vida. Que está aqui hoje o Espírito Santo de Deus. Ele fala com vidas e com alma, então muitas vezes passamos despercebido. O Espírito Santo de Deus está aqui. A unção está aqui também. Você crê nessa noite? Você tem fé para buscar essa unção, esse poder de Deus? Então joga a lenha sobre o altar. Sacrifique, ou seja, o altar é mais nada menos que hoje o seu coração. Abra seu coração para Cristo. Abra seu coração para Jesus. Abra sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Esse foi o maior sacrifício para nossas vidas. O ato de cruz. Jesus falou o quê? Tomou sobre si todo o nosso pecado e disse o quê? Está consumado. Está consumado nessa noite. Jesus já fez por mim e por você nessa noite. Já foi consumado. Basta você crer e jogar lenha sobre o altar nessa noite. Mas não adianta jogar lenha e não molhar o fogo. Lenha molhada não pega fogo. Meu Deus do céu. Deus está falando agora. Lenha molhada não pega fogo, tem que ser lenha seca. E além de ser molhada, ela começa a não pegar fogo e ainda apagar o fogo cheira mal, né? Deus quer lenha de verdade. Deus quer sacrifício de verdade. Ah, mas pastor, você falou que Jesus fez sacrifício? Fez para salvar a minha vida e a sua vida. Mas a parte de carregar a cruz, Deus falou que você não ia ficar sem carregar. Então vamos ter que carregar essa cruz. Como diz, não adianta cortar a cruz, vai chegar lá e você vai faltar. Carrega essa cruz por inteiro. Está difícil? Está dolorido? Joga a lenha sobre o altar e mete fogo. Lenha seca. Se está molhada a lenha, comece a secar essa lenha. Deixa para secar essa lenha. E como é que deixa? Comece a orar. Não estou com vontade de orar, mas dobra o joelho. Não estou com vontade de jejuar. Faça a vontade de Deus. Comece a fazer aquilo que você não tem vontade, que vira rotina na sua vida. A maior luta nossa é contra a carne nossa mesmo. A maior luta nossa é o sacrifício. Porque tem dias que a carne não quer fazer. E você tem que fazer o quê? Joga a lenha em fogo. Joga a lenha em fogo. Joga a lenha em fogo. Faz.
Vai. Não estou com vontade de orar. Dobra o joelho e chora nos pés do Senhor. Estou com vontade de fazer isso. Passa para Deus. Estou com vontade de ler a Bíblia. Leia. Leia a palavra de Deus. Busque. E quando você menos esperar, você está sendo uma tocha na mão do Senhor. Com a autoridade, com poder e com unção. Você virou uma tocha de Deus na mão do Senhor. Mas jogue lenha. E jogue esse fogo sobre esse altar nessa noite. Já que Deus fala para mim e para você, joga essa lenha e joga esse fogo sobre o altar. Mas eu não tenho força, eu estou me arrastando, vai se arrastando mesmo. Deus vai te levantar nessa terra. Deus vai te levantar nessa hora. Você sabe por quê? Porque abaixo de você tem pessoas precisando ainda mais. Tem pessoas que estão precisando que você leve uma palavra para essa vida, para esta alma. Quer que você fale do amor de Deus. Quer que você olhe para essa vida. E agora eu falo para você, se você tiver com a lenha molhada, como você vai falar do amor de Deus? Encharcada de água, como que vai falar isso da graça de Deus? Como vai ter poder o Espírito Santo de Deus falar sobre a sua vida para essa pessoa? Ou seja, se nós estamos na presença de Deus, com a unção de Deus, então tem fogo transmitir. Quem convence não é eu e não é homem nenhum, é o poder do Espírito Santo de Deus que convence essas vidas, essas almas. Então para isso tem que ter o quê? Fogo, poder, lenha. Hoje nessa noite, Deus está falando para mim e para você. Jogue lenha nesse altar. Sacrifica um pouquinho mais. Busca um pouco mais. E esse poder vai descer sobre a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou orar por vocês essa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória. Alamã, caramanaraçada. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de azeite novo para a sua vida. Ou seja, chama sobre o altar, fogo, poder sobre a sua vida nessa noite. Glória, glória a Deus. Poder de Deus sobre a sua vida nessa noite. Aleluia, aleluia. Glória, glória. Quem pudesse colocar de pé, vem à frente, venha nessa vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus.